Boa noite a todo mundo que já chegou por aqui. Reiniciando essa live agora com a presença do nosso ilustre convidado, o Everton. Muito obrigada aí por ter topado esse encontro aqui e esse bate-papo junto com o pessoal. Boa noite para quem está chegando, o Arlan, Karina, Kátia, Helder, acho que é isso. Anne, enfim, boa noite aí para quem está chegando. Estamos aqui no segundo dia dessa maratona de lives, né? Que é a maratona de lives em prol aí do nosso lançamento do livro. Malu, hein? Deixa para outra hora, quem quiser Tá saber um pouquinho mais lindíssimo. sobre o livro. É só entrar em contato lá no direct, que eu passo todas as informações. A gente está com condições especiais aí de pré-lançamento. Então, até o finalzinho da sessão, ele vem junto aqui num combo com um jogo super legal de tabuleiro. A temática principal do livro é sobre autoestima infantil. E o jogo de tabuleiro ele vem em consonância com essa temática, que é um jogo para facilitar esse autoconhecimento da criança, essa percepção de si mesmo. Então tá super interessante. Não vou me alongar muito sobre isso, porque o nosso tema de hoje é focado no uso das telas na infância, né? Para a gente refletir um pouco sobre por que evitar, como evitar. Então, para iniciar, eu já queria agradecer a presença de vocês e também a presença do nosso convidado, Everton, né? Que é um profissional que eu admiro demais o trabalho, sou super fã mesmo e vou te entrar aqui na live porque ele é maravilhoso. E aí, Léo, para quem não te conhece ainda, se apresenta aí, fala um pouquinho sobre você para o pessoal. Tá certo. Tá conseguindo me escutar bem? Estou te ouvindo direitinho. O pessoal também? Perfeito, perfeito. Boa noite, Camila. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer o convite. É um prazer estar aqui contigo, Camila. E parabéns pelo trabalho, tá incrível. Feliz de estar aqui contigo, participando aí do lançamento desse livro. Camila pediu para me apresentar, né? Meu nome é o Everton, eu sou psicólogo, eu trabalho como psicólogo clínico e na área de terapeuta ABA e com autismo há uns 7 anos aí, há 5 ou 7 anos com psicologia infantil e com autismo. E é isso, eu trabalho nessa área e estamos por aí. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre o uso de telas, né? E eu estava pensando como é interessante como o tema se soma à temática do livro, né, Camila? Como eles Isso. parecem estar, tipo, distantes aparentemente um do outro, mas como eles estão relativamente super juntos, né? Vamos tentar Exatamente. destrinchar um pouquinho esse tema hoje aí para o pessoal poder perceber também como eles estão super interligados, né? É verdade. Inclusive, além de terapia ABA, você tem especialização em psicopedagogia, não, Léo? Tenho especialização em psicopedagogia, tenho formação em ABA, tenho especialização em psicologia do trânsito, apesar de não atuar na área. E é isso. Psicólogo é completo, gente. É sobre isso. E aí, para quem está por aqui e não me conhece também, deixa eu falar um pouquinho, né, sobre quem sou eu. Eu me chamo Camila, muito prazer a todo mundo. Eu sou psicóloga e há 8 anos eu venho atuando aí nas demandas de desenvolvimento infantil, com psicologia infantil. Eu sou especialista também em psicopedagogia e em psicologia e desenvolvimento infantil. E atualmente eu trabalho com psicoterapia, psicopedagogia e consultoria parental. Esse é um breve resumo aí do meu currículo, um pouquinho sobre mim. Mas antes de dar esses bugs, Joel, lá na primeira live, quando eu estava tentando colocar, eu estava falando do quanto que, inclusive, essa temática, ela é atual. Quanto a gente precisa falar sobre Uhum, isso, porque a gente consegue perceber o quanto que ela se intensificou, inclusive no período de pandemia, né? O mundo se tornou digital e as crianças uhum, começaram a ter acesso sem nem muita escolha. As aulas começaram a ser online, o lazer estava muito direcionado a esse mundo digital também. E aí, hoje,
muitos pais se pegam no desafio de e agora, como é que eu faço para dosar, né, esse uso das telas, enfim. Esse tem sido um desafio bem frequente aí na minha clínica, inclusive, né, essa dificuldade desses pais. E como é que tu tens percebido isso, Ela, na tua prática? Olha, realmente, tipo, querendo ou não, a pandemia mostrou a inabilidade que a gente tem, de certa forma, em lidar com as crianças, né? Porque, querendo ou não, no decorrer do dia a dia, a gente tinha uma equipe, a gente tinha uma escola, a gente tinha profissionais preparados para lidar com o desenvolvimento da criança, né? E o que acontece? Quando a pandemia vem e fecha a criança ali em casa, os pais também não sabem lidar com aquela criança em desenvolvimento. Então a criança se fecha na tela. Então tipo, a gente começa a perceber essa questão desse atraso, né, de desenvolvimento mesmo nesse período, devido a essa inabilidade muitas vezes dos pais de como lidar com as crianças, né? Eu acho que é muito isso, sabe? É uma questão pedagógica muito da gente de ensinar propriamente como é que tem essa questão aí de causa e efeito, né? Para poder ficar mais claro para todo mundo. É verdade. A gente pode falar até num contexto mais científico mesmo, dos malefícios, das perdas que o uso excessivo das telas ela pode trazer, mas se a gente, no senso comum mesmo, no dia a dia, observar, a gente já vai conseguir trazer muita coisa, assim, que a gente percebe sem precisar de um estudo, algo muito grandioso, para poder sinalizar. Acredito que se o pessoal aí que está participando da live refletir um pouquinho, parar para refletir sobre o comportamento das crianças, a partir desse boom das telas que veio nessa pandemia, vai conseguir identificar um monte de questões e também de dificuldades que veio, né, a partir desse uso mais exacerbado das telas, que muitas vezes foi colocado nesse lugar por uma necessidade, como as aulas, por exemplo, as aulas se tornaram online, e aí não se tinha muita escolha, não tinha essa possibilidade de, vou escolher online ou presencial, mas também em outros contextos, né? Nesse contexto do brincar, então se tornou um recurso, muitas vezes, para os adultos responsáveis conseguirem lidar com uma certa rotina, enfim. E aí, lidar com a ansiedade da criança, lidar com as consequências da pandemia para a criança, porque não é fácil. Numa fase de desenvolvimento, onde você precisa do outro, onde você precisa de estímulo, ficar preso dentro de casa. Então, como você trouxe, a pandemia traz esse escancara para a gente o quanto que a gente precisa olhar para essas crianças e compreender o mundo delas também, acessar esse mundo das crianças para conseguir se comunicar de uma forma assertiva e também desenvolver, estimular esse desenvolvimento de uma forma, né, mais assertiva. Mas me conte aí, Uel, o que é que você pode nos trazer sobre esses prejuízos, né, que o uso excessivo dessas telas pode estar trazendo para as crianças? Olha, Camila, eu posso trazer alguns exemplos. A minha prática clínica é muito voltada na parte de autismo propriamente, né? Então, eu me recordo de alguns casos, por exemplo, que o uso excessivo da tela chegou a um ponto onde a criança conseguia falar mais, onde algumas crianças conseguem falar mais uma língua estrangeira do que a língua natural, porque tipo, ela assiste mais vídeos no YouTube, tem mais presença, está mais presente, mais conectado com o mundo virtual do que com o mundo real dela, né? Então você consegue perceber, tipo, onde é que tá existindo essa interação, né? Tipo, entre a criança e o mundo. Então acho que tem essa questão daí, de uma questão bem interessante. E qual foi a pergunta novamente, Camila? Já estou me esquecendo aqui, hein? Sobre esses prejuízos ou esses malefícios que o uso excessivo das telas pode trazer. Você estava falando dessa questão até... Lembrei. De desenvolvimento de linguagem, acredito que perpassa por aí que você está trazendo, né? Desse tipo Exato.
E quando a gente pensa isso na primeira infância, os prejuízos são ainda maiores, né, Camila? Porque, tipo, na primeira infância, a criança aprende a partir da experiência dela com o mundo, né? E é muito prático para a gente acabar entregando o celular, entregar o tablet ou ligar a TV, porque a criança super se distrai ali naquele contexto, né? Mas até que ponto é também viável para ela e é interessante para ela, né? Aquela quantidade de estímulos. Então a gente tem vários estudos aí também que sugerem o não uso de telas no primeiro ano de vida, e limitar o uso de telas nos primeiros anos, né, entre os 2 e os 5, entre os 5 e os 10 anos, e como isso está relacionado ao desenvolvimento cognitivo dessas crianças, né? Então a gente começa a pensar, tipo, será que o uso excessivo de telas pode deixar uma criança menos inteligente? Então, tipo, isso pode acontecer de alguma forma, se limitar a experiência dela no campo do real e no mundo real, a ponto de ela não desenvolver essas experiências, isso pode limitar ela a se desenvolver, né? Então, a gente vai percebendo o quanto isso é importante ser debatido e como vai tendo diferenças em cada etapa do desenvolvimento, né? Isso. Com relação a essas questões, a gente pode, cientificamente comprovado, tá? Perceber, enfim, dificuldades muito mais voltadas ao comportamental, ao emocional, a questões físicas mesmo, porque a gente limita, né, a gente limita o campo de experiências da criança, porque enquanto a criança está ali em frente à TV, ela deixa de estar desenvolvendo outras habilidades que são tão importantes para esse desenvolvimento. A criança ela está ali vivenciando um mundo de possibilidades e conhecendo esse mundo. Nós, adultos responsáveis, somos mediadores desse processo. Temos essa função, né, nesse processo. Quando a criança ainda é um bebê, Kelly, o indicado é que nem dessa forma passiva, né, ele tem acesso ao uso das telas, por conta da questão da luminosidade e tudo mais. Então, até quando o bebê, nem de forma passiva é indicado, né? Então, sei lá, se ele tá ali, o bebê tá ali no carrinho, de repente não seja tão interessante o carrinho tá virado para a TV. Pode ser aquele momento de relação entre esse adulto de referência e esse bebê, desse olhar e tudo mais. Não é o som. O som a criança pode ouvir e é um estímulo interessante, inclusive, para poder a gente limitar esse uso da tela mesmo, ter outros recursos para poder se relacionar com essa criança, seja uma música, seja os livros infantis, seja o próprio brincar. Mas nesse momento, sei lá, a família tá lá em frente à TV, vamos virar esse carrinho, vamos botar esse bebê para olhar diretamente para esse adulto de referência e se relacionar com essa criança, né? A criança pequena, o bebê também, ele precisa de relação. Inclusive, na própria gestação, a partir, acredito, da entre a 20ª e 24ª semana, o bebê já consegue diferenciações, enfim, já faz parte aí desse desenvolvimento, a gente fortalecer essa autoestima até desse bebê que está dentro da barriga. E como a gente vai fazer isso? Se relacionando com esse bebê que está lá, conversando com ele, cantando para ele, botando uma música para ele ouvir. Da mesma forma, quando ele chega no mundinho aqui, né, no mundo real, e sai do foguinho, né? Vamos priorizar essa relação, esse olhar desse bebê, essa troca de afeto mesmo, e essa troca aí de olhar e de atenção. Mas de modo geral, a gente consegue perceber com o uso excessivo das telas, essa falta de atividade física que acaba deixando de desenvolver algumas habilidades importantes, como coordenação motora, lateralidade, habilidades, inclusive, que são importantes para o processo de aprendizagem. Isso é muito interessante, porque muitos pais olham, aí levam a criança para a escola e diz, não, essa escola aqui não tá boa. Meu filho vem para a escola e só faz brincar. Mas na primeira infância, o quanto que é importante, inclusive, entrar nesse mundo da criança. E a criança, ela aprende brincando. E ali ela vai estar se preparando para as outras aprendizagens. Né? Para, enfim, aprendizagens mais formais que chegam com o tempo
processo do brincar com as crianças, ele é super importante. E o uso das telas acaba tirando um pouco disso. Então, traz prejuízos físicos, como falta de atividade física. Então, não desenvolve lateralidade, coordenação motora grossa, coordenação motora fina, enfim, muitas vezes trazendo risco de uma possível obesidade, sedentarismo e algumas outras doenças, enfim, outras questões relacionadas, como, por exemplo, doenças voltadas à visão. Acontece muito da criança ter ressecamento dos olhos, outras questões, até miopia, por conta desse uso aí excessivo das telas, porque o nosso cérebro ele não está preparado, né, enquanto crianças pequenas, para receber aí esses estímulos. E aí é quando aumenta também a impulsividade, a agressividade, e a gente já vai para uma questão mais comportamental e uma questão mais emocional, que tem algumas consequências também nessa área, justamente porque o cérebro da criança ela ainda está em formação, não está preparada para receber tantos estímulos assim, enfim, de uma vez e etc., de formas desordenadas, ou enfim. De modo geral, não está pronto para tudo aquilo que vem ali junto daquela tela, daquela luminosidade. E é isso. Então, muitas questões voltadas de alteração na fala também, porque ali limita o tipo de estímulo que ele vai receber. A criança precisa se relacionar, precisa de relação, então precisa de outras crianças para desenvolver as habilidades sociais, tudo isso, né? Fora, no contexto mais geral, a gente pode pensar em perda de sono, enfim, falta de atenção, inclusive durante a alimentação, que prejudica essa mastigação e que pode virar um hábito, que se traz até para a vida adulta, né? E traz outros tipos de atrasos também no desenvolvimento. E, de modo geral, se a gente puder falar, né, sobre prejuízos, é um pouco disso, né? Sobre essa questão de idade, Joel, tu consegues trazer essas limitações, o que é que você já tem de conhecimento em relação ao que é indicado? Camila, no geral, no primeiro ano de vida a gente tende a evitar o uso de telas devido a essa quantidade de estímulos excessivo, né? É legal essa estratégia que tu deu aí de virar o carrinho não para TV, né, mas pro rosto dos pais, porque aí a interação fica face a face, né? Então ele está interagindo com o rosto dos pais. Então é muito melhor que ele esteja passando o tempo se pareando com o rosto dos pais do que com estímulos aleatórios na TV, né? Então bem legal essa ideia. Enfim, 0 a 1 ano não ter acesso a telas. De 2 a 5 anos até 1 hora de telas. De 6 a 10 anos até 2 horas de telas, né? E contando no geral, tipo celular, TV, tablet, somando tudo isso junto. E uma coisa interessante, Camila, quando tu estava falando, que eu lembrei, o quanto o uso excessivo de telas acaba afetando a frustração das crianças, sabe? Quando você está ali sempre assistindo um videozinho, um vídeo divertido, um vídeo mais legal que o outro, você está sempre feliz. Sua frustração não está acontecendo nunca, né? Aí quando você se depara no mundo real, que você tem que fazer alguma coisa e você não consegue, é um grande dilema, né? É um grande drama, porque tipo, aqui é o mundo real, no outro você logo virou um vídeo e você já viu um vídeo mais engraçado. Então, tipo, a descarga de estímulos para a felicidade ali durante o uso das telas é muito maior, né? Então, tipo, vivenciar atividades no mundo real é sempre uma coisa, tipo, não tão prazerosa assim para as crianças, né? Então, tipo, esse nível de frustração vai aumentando cada vez mais e o como vai sendo difícil para essa criança conseguir fazer coisas no mundo real e o quanto ela vai se culpando quando ela vai errando nesse mundo real, né? Uhum. E aí a importância de monitorar para que esse uso ele chegue na vida dessa criança de uma forma saudável, porque é muito mais fácil a gente inserir dentro da rotina da criança, do dia a dia dela, do cotidiano, o uso de tela ali monitorado, supervisionado,
dentro de um período que seja saudável para ela, do que a gente retirar algo que está em excesso. É muito mais fácil a gente inserir do que a gente tirar algo que já está estruturado ali dentro daquela rotina. Então, por isso, importante esse cuidado, inclusive quando muito pequenininho, desde criança, desde bebê, com relação a essas indicações, né? Sobre essa questão do uso de nenhuma tela até os 2 anos, né? É super importante que não tenha nem esse uso passivo, né? Que dessa forma, alguém está assistindo e a criança está vendo, não é diretamente ali para ela, ele não está segurando. Outra coisa interessante é que todas as telas, elas têm, né, essa questão de trazer alguns prejuízos, mas se a gente vai optar, não tem jeito, tem esse momento aqui, vai ter que usar a tela, de repente, preferência para aquela que não fica aqui, né, diretamente, muito próximo, enfim, dessa criança, que ela tem tanto controle. Vamos ter a preferência pela televisão, algo que fica mais distante dela, que pode trazer menos prejuízos para essa questão voltada à visão também. Eu acho que é importante olhar para isso, se esse uso das telas ele precisa acontecer, vamos priorizar aquele que de repente traga menos prejuízos para essa criança. Então, esse pode ser um ponto também. Mas me diga, Well, o que é que você acha que de alguma forma, com limites, com supervisão, lembrando que essa questão de faixa etária que o Well trouxe é muito pensando que é esse uso de telas com supervisão do adulto responsável, né, para poder monitorar o que é que está sendo visto, se é um conteúdo legal, se tem algum objetivo interessante ali, se é adequado para a faixa etária dessa criança. Tudo isso é preciso ser levado em consideração. Mas me diga, Well, com esses limites, com essa supervisão, né, dos adultos responsáveis, respeitando o tempo de tela indicado para cada faixa etária, que tipo de benefício assim, você consegue perceber, né, dessa relação da criança com a tela? O que é que a gente pode ter de bom também? Porque não é tudo, né? A gente não pode simplesmente trazer o uso das telas traz prejuízo, certo? Mas quando a gente faz de uma maneira adequada, ele pode trazer alguns benefícios. Quais seriam na tua percepção, assim, como profissional, do desenvolvimento? Olha, Camila, a gente tem que usar, ela já é uma vilã, né? Então a gente tem que usar ela a nosso favor de alguma forma, né? Então, tipo, a gente tem sempre que usar a motivação da criança em relação àquela tela. Então, eu sempre uso, por exemplo, na parte de aprendizagem e aquisição de habilidades, essa questão dos eletrônicos enquanto motivador para a aprendizagem, né? Então, tipo, isso também pode acontecer. Já que a criança está tendo acesso ao item de forma livre, por que não a gente regular esse tempo de uso de forma que ela possa fazer uso em determinados momentos, né? Então, tipo, ter alguns momentos mais delimitados de aprendizagem e pegar o celular ou a tela enquanto recompensa para essas atividades, né? E, tipo, essas recompensas, eu digo, não precisa ser uma atividade também chata ou ruim, né? A gente pode transformar uma atividade que seja pertinente à faixa etária da criança. Pode ser um jogo, uma pintura, um quebra-cabeça. Realmente fazer em intervalos, né? Tipo, permitir que a criança tenha essas experiências nos dois ambientes. E a gente pode usar sempre, tem um monte de aplicativos legais, né? Tipo, a gente não precisa deixar a criança solta lá no YouTube, navegando em qualquer coisa, né? Vamos direcionar esse aprendizado dela. Então a gente pode baixar alguns jogos com alguma função já, sabe? Se eu quero trabalhar números, eu vou botar um jogo sobre números. Se eu quero trabalhar animais, vou colocar um jogo que tem ações de animais, né? Então a gente tem que usar a nosso favor. Eu acho que é realmente, tipo, fazer esse equilíbrio aí entre essas partes, né? E se relacionar, né, Well? Se relacionar com essa criança, acho que eu sempre repito isso. Sempre repito sobre essa importância dos pais estarem ali junto desses filhos, se relacionar, compreender as necessidades dessa criança
E não é diferente com relação às telas. É muito bom que a criança tenha esse espaço de aprender com músicas, de, enfim, ter acesso a um ambiente aí de possibilidades de aprendizagens e tudo mais. Mas se a criança ficar ali reproduzindo um vídeo atrás do outro, sem tanta função e sozinha, a gente perde, inclusive, de ter momentos de interação. E essa criança precisa entender o prazer de se relacionar com o outro. Como você trouxe um pouquinho antes aí, boa noite, quem está chegando agora também, sejam bem-vindos. Mas como você trouxe um pouquinho antes, essa questão, agora eu me perdi no raciocínio, da boa noite. Mas você estava trazendo, El, um pouco sobre essa questão do se relacionar, que lembrei que o uso das telas acaba afastando a criança dessas questões mais voltadas às habilidades sociais, porque estar ali, entrando em um vídeo prazeroso e indo para outro em seguida, acaba trazendo as experiências do mundo real de uma forma menos prazerosa, porque aqui nas telas tudo é muito mais imediato. Né? Terminei um, posso colocar outro, eu não preciso esperar, enfim, tanto tempo, tantas outras coisas ali. Então, o mundo virtual acaba sendo muito interessante. Então, se existe esse acesso junto com a interação dessa família, dessas pessoas de referência, a gente está também trazendo esse outro contraponto, que são as habilidades sociais, essa interação, essa construção de vínculo, também nesses momentos de uso das telas também, né? Então, trazer a nosso favor, além de trazer como objetivo, enfim, além de ser prazeroso para ele ter um objetivo ali, mas também aproveitar esses momentos para se relacionar com essas crianças, seja assistindo a um filme e comentando juntos como é que eles acharam e tudo mais, seja dançando com a música ali, onde essa criança tem acesso, seja conversando sobre algo e entendendo ali o que é legal, o que não é daquele desenho ou daquele jogo. E é isso, se relacionar. O eletrônico, ele pode trazer essa possibilidade de a gente se aproximar dessa criança, conhecendo esse mundo, e é tão interessante também para ela. Acho que esse é o caminho também. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre essa questão, El? Camila, eu lembrei de uma frase que, tipo, quando tu tava falando, e, tipo, é a partir da interação com o outro que as nossas demandas vão se tornar visíveis, sabe? Que as nossas faltas vão se tornar visíveis. Se a criança tá sempre ali no celular, sempre no computador e não interage com ninguém, o que ela necessita aprender não vai aparecer nunca, porque ela nunca tá sendo exigida, nunca tá sendo demandada sobre aquilo, sabe? Então, tipo, é a partir da interação entre as pessoas, as interações sociais, que o que lhe falta ser desenvolvido vai emergir, vai surgir para ser trabalhado, né? Então, tipo, o quanto é importante essa dinâmica. E eu lembrei uma vez sobre uma questão, tipo, fazendo um gancho aí sobre a questão de autoestima realmente e o uso de telas, passando um pouquinho mais para frente sobre uma idade mais para perto dos 10, 11 anos ali, né? Eu tava, quase uma fofoca aqui, mas bora lá. Eu tava em uma doceria e eu escutei uma conversa lá entre uma neta e uma avó. E a menina dizendo o quanto ela achava bonito meninos do tipo asiáticos. E, tipo, parecia ser uma conversa qualquer, né? Tipo, e ela dizia que, tipo, não, ela só achava bonito os meninos asiáticos e tudo mais. E depois eu fiquei com aquilo na minha cabeça, tipo, qual o referencial de beleza dessa menina, né? Tipo, ela passa tanto tempo na internet, tipo, ela só vivencia aquele mundo virtual de internet propriamente, de questões de K-pop, de mundo coreano, que ela acaba transformando esse ideal de beleza nesse referencial, né? Tipo, que é um referencial completamente distorcido da realidade do Brasil propriamente. Então, tipo, como a gente percebe como o uso excessivo acaba interferindo na forma como a gente analisa ou percebe o que é beleza, o que é bonito, se eu sou bonito ou não, né? Então, tipo,
a gente pensa que os adolescentes estão ali livres de qualquer interferência, tipo, eles estão, na verdade, sendo bombardeados com um monte de informações ali, sutis também, né, que a gente acaba não percebendo. Então, tipo, se eu tenho um ideal de beleza, que é o ideal asiático, como é que eu me sinto enquanto pessoa, né? Será que eu me sinto bonito? Será que eu me sinto alguém que vai conseguir fazer as coisas? Sabe? Tipo, a gente tem que pensar nessas questões também, né? E aí a gente volta para a importância da supervisão e da interação, né? Dessas pessoas responsáveis com essa criança ou com esse adolescente, porque a partir daí se vai elaborando, inclusive, algumas questões. De fato, a gente consegue ver aí várias pesquisas, enfim, a gente pode pegar artigos científicos que falam sobre os efeitos do uso das redes sociais, de modo geral, na autoestima, né, dos adolescentes e tudo mais, porque ali vem o mundo e nas redes sociais as pessoas mostram aquilo que elas querem que o outro veja. Uhum. Né? A gente, enquanto adulto, muitas vezes é tocado também em muitas questões e muitos pontos de olhar e dizer, eu queria essa vida também, sem considerar que existe ali um contexto para o que é postado, sem considerar que a pessoa posta o que quer que o outro tenha acesso ao que o outro veja. Mas imagine um adolescente que está ali vivenciando um monte de conflitos que são próprios da fase da adolescência, né? Enfim, encontrar os seus próprios grupos, lidar com essas mudanças emocionais, corporais, biológicas, o luto da infância e ainda ser bombardeado com um monte de vidas perfeitas e olhar, e eu, sabe? Então, essa relação, essa interação, esse vínculo de confiança com as pessoas de referência, seja pai, seja mãe, seja outra pessoa que esteja nesse lugar de pessoa de referência, é que vai também facilitar esse olhar desse adolescente ou dessa criança para si mesmo, para suas potencialidades e também para compreender esse contexto como algo muito maior. Entender as redes sociais como apenas uma parte do que as pessoas realmente vivem. E que às vezes nem o que está ali é real.